Good morning, 7th grade. How are you guys doing? So for today's class, in today's video class, I'm gonna be working with you. I'm gonna be showing you the regular verbs and irregular verbs. We started seeing this in our classes, actually in the previous class, like when we had the board here on the wall, and I explained it for you a little bit of the verbs. But it's too much important to understand how we're gonna separate the regular verbs and the irregular verbs, okay? To be using our daily lives, to be using our activities, to create the sentences, then to create the lines, texts, verses, whatever you're gonna create with these words. So it's important to pay attention, to recognize the verbs, and to be practicing. The most important thing is to be practicing every day a little bit of English to have it internalized on you. So, to start at first, regular verbs. What are regular verbs? O que são os regular verbs? Como o nome já diz, verbos regulares. Qual que é a diferença de um verbo regular para um irregular? A gente vai entender com o tempo aí, com as explicações, e eu vou separadamente explicar cada um, quais são as características de cada um, melhor dizendo, certo? É importante eu saber os regular verbs, por quê? Porque eu vou estar trabalhando principalmente com passado, certo? E os verbos, eles têm a modificação, ok? No passado. Então, às vezes é um sufixo que a gente acrescenta, certo? Ou simplesmente o verbo vai completamente mudar. E aí, se eu não souber como eu faço isso, essa mudança, essa modificação no meu verbo, quando eu passo para o tempo passado, é complicado porque eu não consigo criar minhas frases. Minha frase vai ficar sem noção, certo? Sem nexo. É a mesma coisa que uma pessoa de fora chega aqui no Brasil e vai conversar com você e fala: ah, amanhã eu fui para tal lugar, certo? Então não é amanhã eu fui, amanhã eu vou, ou ontem eu fui. Então essa pessoa faz essa confusão. Se a gente não aprende como é que a gente faz a utilização correta dos verbos no passado, no inglês, a gente vai estar falando da mesma forma. Então vai soar esquisito para quem fala, para um English native speaker, para algum nativo da língua inglesa. Vocês não concordam comigo? Então imagina, amanhã eu fui para o supermercado, mas ontem eu vou pensar no que eu vou fazer, viu? Então, crazy. Ok? Eu tô olhando pra cá toda vez, a câmera tá ali, oh my god. Tá complicado, hein? Então, galera, basicamente o verbo regular, ele é o verbo que... Vamos pegar, por exemplo, um verbo play. Super simples. Todo mundo conhece o que é o verbo play. Jogar, brincar ou tocar. Tocar instrumento, certo? Então eu tenho 3 significados para o verbo play. A diferença vai ser do meu contexto. Oh, I love to play the guitar. I love to play soccer, ok? Or I love to play with my toys. Eu amo brincar com os meus brinquedos, eu amo jogar futebol, eu amo tocar guitarra, ok? Então, violão, perdão. Então eu tenho o verbo para 3 significados diferentes, certo? E agora eu exemplifiquei para vocês de 3 formas diferentes. I love to play the guitar. Lembra que guitar é violão, ok? Electric guitar, que é guitarra elétrica. Então nós temos I love to play the guitar. E aí o verbo play, digamos assim, eu tenho ele aí como um auxiliarzinho. O meu verbo ficou love. Então, erro meu. Vou criar um outro exemplo. Ó, o professor também erra, tá vendo? Tô criando de cabeça, não tô olhando no papel, bobão. E aí vamos usar então play the guitar, somente. Beleza, eu tenho aí meu verbo, meu complementozinho, e aí eu vou dizer o quê? O verbo play está no presente, e para eu passar para o passado, como ele é um verbo regular, eu simplesmente vou acrescentar ed no final. Então são aqueles verbos terminados em ed. Played, ok? Played vai ser a terminação desse verbo. Vamos prestar atenção no verbo watch. Watch de watch TV, certo? Então, assistir televisão. Para eu passar o verbo watch para o passado, eu simplesmente coloco ed no final, as letras ed no final. Então, vira watched. I watched TV, ok?
Então eu posso falar watch TV, assistir TV, or I watched TV yesterday. Eu assisti televisão ontem, ok? Outro verbo que eu posso estar utilizando, por exemplo, é cook, cozinhar. Então eu vou falar I cooked, eu cozinhei, ok? Bake, assar, baked, eu assei. Paint, pintar, painted, eu pintei algo. Então simplesmente eu acrescento ed no final. Mas nem tudo são flores, nem tudo vai ser fácil dessa forma. Por quê? Porque esses são os verbos regulares. Todos os verbos que no passado são terminados em ed são verbos regulares. Beleza? Quando eu postar no Google Classroom o tópico dessa aula de verbos regulares e irregulares, vai ter uma lista anexada como arquivo para vocês terem acesso nos verbos regulares e irregulares para auxiliar, porque se eu for colocar aqui no vídeo vai ficar um vídeo muito longo e chato para vocês. E o que é um verbo irregular? Irregular é um pouquinho mais complicado, porque são os verbos que no passado eles se transformam completamente. Ele muda a palavra. Ou ele vai permanecer literalmente a mesma. Por exemplo, put é colocar. No passado continua sendo put. Então vai depender do meu contexto, do advérbio que eu utilizar, advérbio de tempo que eu utilizar ali, para identificar o contexto da minha história, se é presente ou se é passado. Beleza? Mas o importante é eu entender que verbos regulares, na maioria dos casos, eles mudam completamente. Eu vou utilizar para vocês, por exemplo, o verbo go. É um verbo simples que a gente utiliza. I go to school every day. Eu vou para a escola todos os dias. Agora, eu vou falar fui, que é o passado de go. E fui é went. Então muda completamente um verbo. Não é simplesmente colocar um ed no final. Eu tive que modificar a minha palavra, certo? Eu vou falar, por exemplo, o verbo to be mesmo. O presente não é am, is ou are. O passado não é was e were, que a gente já estudou sobre o verbo to be no passado. Pois é, então verbo to be também é um verbo irregular, ele muda no passado, ok? Então vou colocar todos esses exemplos para vocês no Google Classroom, não se preocupem. Então o objetivo de entender o que é um verbo regular é um verbo terminado em ed, no passado. E o que é um verbo irregular? É um verbo que se modifica completamente no passado. E aí eu vou entender que é importante esses aspectos para eu criar minhas frases em inglês, para elas terem nexo, para elas terem sentido. Beleza. Aí a homework de vocês. Agora eu vou ter que olhar aqui porque eu não lembro mesmo. Vocês vão ter que criar 5 frases, ok? E essas 5 frases com verbos regulares e depois mais 5 frases. Gente, fiquei branco. E depois mais 5 frases fazendo uso de verbos irregulares. Total 10 frases, 5 frases com verbos terminados com ed, 5 frases com verbos que mudam completamente. Beleza? Professor, eu posso fazer uso dos verbos que eu tenho lá na lista que você colocou no Google Classroom? Yes, de preferência, ok? Para vocês não precisarem ficar buscando na internet ou às vezes confundirem. Então lá vai estar específico, tem a tabela dos verbos regulares e a tabela dos verbos irregulares para vocês. Bem simples, beleza? É só ir lá e checar. Então, basicamente, essa é a homework de vocês, ok? É só postar a homework no mesmo link dessa atividade lá, no mesmo, perdão, vou explicar novamente. No mesmo tópico dessa atividade lá no Google Classroom, beleza? Verbos regulares e irregulares, vocês vão lá e postam. Uma semaninha para fazer tarefa, super fácil, tranquilinha, ok? Qualquer dúvida me perguntem. Qualquer precisão de utilizar dicionário ou tradutor online, DeepL, mesmo que eu já falei para vocês todas as vezes. Alright, 7th grade, bye bye, see you! Olá, turminha do 7º ano. Bom dia. Vamos para mais um grupinho aí de invertebrados, né? Nós vamos estudar o capítulo 10, que tem moluscos e anelídeos. Então, nós começamos lá o capítulo 10 na página
36, né? Então, vou começar com vocês com os anelídeos. Meninos, todos esses grupos que nós vimos e ainda vamos estudar, eles são os chamados invertebrados, que não tem presença nem de coluna e nem de crânio. Então, nós temos poríferos quinidários, plateumintos e nematelmintos, que é os nematóides, o 5 e o 6, né? Molusco e anelídeo, 7 e 8, que é artrópode e equinodermos, né? Então, esses grupinhos de invertebrados que nós iremos estudar. Para nossa avaliação, na terça-feira, dia 15, nós teremos aí poríferos, quinidários e plateumintos. Então, é interessante que vocês façam a leitura lá. São dos capítulos 8 e 9. Conhecendo os anelídeos, né? Eles são animais de corpo mole, né? Foi isso que deu a característica, o nome do filo, né? O que significa animal o corpo deles é em anéis, né? Então, eles são os principais representantes aí. Eles podem ser encontrados em locais úmidos, rios ou mares, e estão divididos em 3 grupos diferentes, que são chamados oligoquetos, poliquetos e irudíneos. Então, anelídeos são os animais que têm o corpo segmentado, então ele é cheio de anéisinhos em volta tudo. Eles podem ser considerados aquáticos e terrestres, né? Porque eles gostam de viver em ambientes úmidos, apresentam tamanho variado e a simetria deles é bilateral. As características, né? Eles apresentam o sistema circulatório, então ele vai ter vaso sanguíneo e hemoglobina, que vai auxiliar aí no sistema circulatório. O que é hemoglobina? É um pigmento que transporta gases respiratórios. E aí ele tem 2 circulações, a fechada e a aberta, né? A circulação fechada, ela ocorre de dentro dos vasos sanguíneos. E a circulação aberta ocorre quando, né, essa circulação ocorre fora dos vasos sanguíneos, tá? Então, os anelídeos têm o corpo dividido em anéis, é dividido em poliquetos, irunídeos, oligoqueto e poliqueto. Então, eles têm um corpo em anéis, né? Pode ver em ambientes aquáticos ou terrestres. A respiração vai ser cutânea. E aí, a respiração deles vai ser por brônquios, né? No meio aquático, tá? No meio terrestre vai ser através da pele. E aí, na região, né, próximo ao poro genital, vai apresentar uma estrutura chamada de clitelo. Próximo o clitelo, meninos, é essa estrutura aqui esbranquiçada. Vou dar um zoom aqui, mas não quer vir pro lado, ó, que tá circulado aqui de verde no canto direito da minha tela. Essa estrutura, né, ela fica bem próxima dos polos genitais e aí vai formar um casulo, né, que ocorre na época da fecundação e depois ela lança esse casulo na terra. A reprodução sexuada, né, os organismos são monóicos, né, e apresenta fecundação cruzada, né, e vai ter estrutura chamada de clitero. O que é clitero? É a estrutura que vai unir os anelídeos durante a reprodução. Fecundação cruzada porque eles trocam material genético. As minhocas são hermafroditas. Quando 2 minhocas se encontram, pode trocar espermatozoide e as 2 formarem óvulos. Mas o sangue ainda
Então, o sangue ele circula por vasos sanguíneos que, na presença dos corações laterais, distribui o sangue para todo o corpo do animal. O sistema digestório deles é completo, então elas vão possuir um papo e uma moela, né? O local defendido, o local onde os alimentos se encontram, né? É onde vai acontecer a trituração e a armazenagem do alimento. E aí eu vou ter, né, essas minhocas, né, que são animais invertebrados, elas são muito importantes para o solo, né? Porque as fezes das minhocas, né, ajudam na composição do humus do solo, né, deixando o solo com um aspecto melhor. Além delas trazerem função de arejar o solo, né, porque elas vão cavando os fúneis e precipita, né, ajuda na entrada de ar, né, e os solos se tornam fértil. Então, nos oligoquetos, eu tenho aí os oligoquetos, né, que eles se alimentam de restos de alimentos orgânicos no solo. Então, o alimento ele entra pela cavidade bucal, né, passa pela faringe, esôfago, papo, moela, intestino, onde serão absorvidos os nutrientes. A respiração ela é cutânea, o tamanho pode variar desde milímetro até metros, né, como no caso da minhocossu, e 3,30 metros no caso na Austrália. Os grupos dos poliquetos são marinhos, né? Apresentam uma grande diversidade, né? A alimentação também é variada, eles podem ser carnívoros, herbívoros ou detritívoros, né? Eles apresentam trocas gasosas por meio do revestimento no corpo e existe alguns que têm brânquias, tá? Cada segmento do corpo possui um apêndice locomotor, constrói tudo de calcário, né? E vive dentro deles e cavam buracos na areia. Então, exemplos aí eu tenho a sécula e a neres. Esses são marinhos, tá, meninos? Então, não é muito comum para nós, não. Para nós, o que mais é a minhoca. Eu tenho os irudíneos, né? Que eles se alimentam de sangue de outros animais. Poucas espécies são Algumas espécies elas são carnívoras, né? Porque elas ingerem pequenos insetos. E os sanguessugas, né? Eles possuem um sistema bucal que tem uma ventosa. E essa mandíbula ela tem uns dentes que vai perfurar a pele do animal para ela poder sugar. Né? Nessa boca dela tem uma substância anestésica que aí a pessoa nem sente. Aqui eu tenho. Olha aqui a sanguessuga. E aí, para ela, a reprodução deles, gente, temos aí, né, a reprodução, porque eles têm macho e fêmea, né, então temos produção de gametas femininos e masculinos. Então, ou seja, a reprodução ela é sexuada. Aí eu tenho atividade para casa. Essa atividade para casa vai ser da página 45. Vai ser a letra C na página 45 para você escrever a diferença. Duas diferenças dos oligoquetos, policotetos e duas diferenças dos oligoquetos irudíneos no caderno, tá? Só essa que é para fazer no caderno, a letra C da número 1 da página 45. As duas dessa página é para fazer no caderno. E a número 1 da página 47 também vocês vão fazer no livro.
tá? Ele é tipo uma cruzadinha lá. Então, vocês vão responder lá pra mim, tá ok? Super fácil, não vai atrapalhar o conteúdo para vocês estudarem para avaliação. Nossa avaliação é na próxima terça, das 9h10 às 9h50, tá? Capítulo que é para estudar, né? Nós estamos no capítulo... Deixa eu conferir aqui. Vocês vão estudar o capítulo 8 e 9. Capítulo 8 e 9. Tá? Que é o capítulo de porífero plateuminto. Porífero quinidário. Isso, capítulo 8 e 9, tá bom? Beijos pra vocês, até a próxima aula.